Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima, não que os outros não sejam, mas uma pessoa que está na minha vida há muito tempo, que já me ajudou, já me ouviu muito no meu tempo de adolescente desnorteada e que é uma profissional incrível. Vem aqui falar de um assunto que é importantíssimo, principalmente para as mamães ficarem atentas aos seus filhos, que é a Giovana Lemos, minha amiga querida. Seja bem-vinda ao Obrigada, nosso querida. podcast. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz E de eu você me também. convidar, estar aqui conversando um pouquinho a respeito, né, do autismo. Fiquei muito feliz com o convite. Eu também, até arrepiei, acredita? Fiquei muito feliz. Porque, primeiro, te adoro desde sempre. Obrigada também, é recíproco. Já são 17, 18 anos que eu te conheço, hein? Tem Muito tempo. muito tempo. Muito tempo, então muito feliz que você esteja aqui. E pra gente começar nosso bate-papo, é importante que a nossa audiência te conheça, porque eu já te conheço, né? De muito tempo. Gente, eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu a conheço há 18 anos e eu errei o nome dela na abertura. Aí a gente começou de novo. Então, né? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Foi o vinho de Faz ontem. parte, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, se apresenta pra gente, conta um pouco sobre você para que a nossa audiência te conheça. Então, olha pra sua câmera e fica à vontade. Obrigada. Então, me chamo Giovana, conhecida como Giovana Lemos, né? Sobrenome vem do meu pai. Sou fisioterapeuta, já vão fazer 19 anos de fisioterapia. Há um tempo menor na área da neuropediatria, né? Com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Tenho uma criança autista, sou uma mãe atípica, tenho uma criança autista com nível 1 de suporte. E nós estamos aí, na luta, na correria, né? A gente sabe que a vida de uma mãe atípica não é uma vida fácil, é uma vida de altos e baixos e muita correria, terapia todos os dias, é uma loucura a vida da gente. Então, a gente está aqui hoje para conversar, né? Para bater um papo a respeito do autismo, da importância de se observar os primeiros sinais, né? Que a criança pode estar dando para a gente, né? De buscar, de entender, de ter um olhar mais atento para os nossos filhos, né? Porque aqui antes da gente estar começando aqui, eu conversei com a Bart e falei que o meu a gente descobriu de uma forma bem precoce. Ele já tinha 1 aninho, né? Ele ainda tinha 1 aninho quando a gente conseguiu perceber algumas características do autismo, né? Sim. E aí já começamos com a intervenção precoce e hoje ele é uma criança que tem uma vida bem mais tranquila, uma vida bem mais leve, né? Dentro das suas particularidades, dentro do autismo, mas que a gente consegue levar a vida dele com mais tranquilidade. Interessante que você já abordou esse assunto, que até é uma pergunta que eu tinha para te fazer em relação à importância do diagnóstico precoce. Então, como você já trabalha com crianças que têm TEA, né? Eu falei certo? É isso mesmo. Você já tinha ali uma percepção, porque você já lida com isso diariamente. E aí você conseguiu identificar. Então, até quero entrar nesse assunto, porque pode ser que muita gente que está nos assistindo aí não tem essas informações. E por mais que a gente pense assim, nossa, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Mas nem sempre essas informações são organizadas. Chegam com uma certa qualidade naquilo que está sendo dito, né? Exatamente. Então, quando você vem para um podcast, você tem uma conversa com início, meio e fim. Então, você consegue. Claro que em 1 hora de podcast você não consegue abordar tudo, mas pelo menos a gente consegue dar uma luz para as pessoas. E eu gosto muito. Isso que me fez apaixonar, sabe? Pelo podcast, porque é uma fonte de informação de muita qualidade. Então, para começar, gostaria de falar, e já que você já falou do seu lado mãe atípica, sobre como que aconteceu essa identificação dos sinais aí precocemente que possibilitaram aí esse tratamento, acho que até adianta um pouco, né? E torna muito mais fácil o diagnóstico precoce. Então, gostaria que você contasse aí para nós, pra gente. Eu não entendo nada, sou totalmente leiga. Se eu fizer alguma pergunta, vai sair daqui você bem me avisa. informada hoje. Com certeza. Então, o João, hoje, ele tem 4 anos, né? O João Guilherme, que é o meu filho mais novo. Hoje, ele já com 4 aninhos. Mas, há 4 anos atrás, né? Eu percebia que o João era uma criança muito silenciosa. Então, o primeiro sinal que eu percebi
foi isso, de ser uma criança muito silenciosa, de não balbuciar nenhuma palavra, de não tentar nenhum tipo de comunicação verbal com a gente dentro de casa. Ele é uma criança que nasceu 6 meses antes da pandemia, né? E aí a gente tinha um surto de sarampo aqui no Brasil, né? E estava chegando em Goiânia também. Então a pediatra pediu para que eu não saísse com ele de casa de forma alguma, porque ele não poderia ser vacinado, né? Antes dos 6 meses. Então eu fiquei em casa com ele 6 meses. Quando eu consegui fazer a vacina, que eu falei, agora eu vou sair com ele, veio a pandemia. E aí Ele ficou em casa, continuou em casa. Então, eu comecei a perceber essa dificuldade do João em não falar, em não se expressar. Tudo o que ele queria, ele só apontava o que ele queria e não tinha nenhuma expressão verbal. Ele não conseguia fazer a comunicação. Depois, eu comecei a perceber a questão do andar na ponta dos pés. A questão de enfileirar brinquedos, carrinhos, né? Ele gosta muito de carrinho até hoje, ele é um apaixonado por carrinhos. Então, ele enfileirava todos os carrinhos que ele tinha, pequenos, grandes, ele enfileirava tudo. E aí, eu comecei a ver esses comportamentos nas minhas crianças que eu estava atendendo no consultório. Aí, eu falei, gente, o meu filho está fazendo isso. Algumas estereotipias. Eu falei, o meu filho está fazendo isso. Meu filho está tendo esse comportamento. E foi aonde eu comecei, né, deu um start. Eu falei assim, eu acho que o meu filho tá dentro do espectro. Aí eu fui atrás da neuropediatra, conversei com ela avaliou o João, né, brincou, conversou, né, comigo a respeito e realmente ela percebeu sim, alguns sinais de alerta e que a gente começasse a intervenção precoce ali. Então, ele começou a intervenção com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, no máximo, foi o tempo que ele começou a intervenção. E nós começamos com as terapias, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com a psicologia. Então, a gente começou com as terapias e 7 meses depois das terapias, o João começou a pronunciar as primeiras palavras. Ele começou a pronunciar as primeiras palavrinhas, né? Com muita dificuldade, ficava muito nervoso, muito irritado, porque ele queria conversar e não conseguia, a gente não conseguia entender o que ele estava querendo dizer. Então, assim, no começo foi um começo muito tenso, né? Porque ele tentava se comunicar, a gente não entendia e ele perdia a paciência rapidinho, já se estressava. E que isso tá dentro do espectro, né? É deles. E aí, agora com o tempo, foi passando, ele já consegue se comunicar até demais, né? Conversa. É excelente. Vamos trazê-lo ao podcast. Vamos trazer, porque ele vai adorar ficar aqui conversando com esse microfone, com você. Ele tá indo muito bem nas terapias, se desenvolveu bastante, né? Agradeço demais todas as tias que cuidaram e que cuidam dele até hoje muito bem, excelentes profissionais. Então, o João Guilherme hoje é um contador de histórias. Conversa demais. Ele pode ser meu par aqui. Com certeza. Ele vai adorar. Ele pode ser um podcaster aqui. Pode vir aqui, vou colocar uma cadeirinha pra ele aqui. Ele vai adorar. Então, esse foi o primeiro sinal que eu percebi, né? A não comunicação, o não falar. Né? A criança com 1 ano e meio, com 2 anos, ela tem que estar falando uma média de acho que é de 100 a 150 palavras, né? Então, ele não falava isso, né? Eu comecei a contar quantas palavras ele falava que eu conseguia entender, não eram nem 5 palavras, entendeu? Então, isso é importante, a gente observar esses sinais. Um outro sinal importante também da gente observar é a questão do contato visual. O João mantinha até um contato visual bom, sabe? Mas tem crianças que não olham, não mantém contato visual algum, entendeu? Então, a gente tem que começar a perceber, né? Às vezes, para uma mãe de primeira viagem é um pouco mais complicado, né? Mas se ela busca, se ela se informa, se ela conversa bastante com o pediatra, isso vai facilitando. Para uma mãe que já não é uma mãe de primeira viagem, uma mãe que já tem outros filhos, ela já consegue perceber alguma diferença. Fulaninho tinha que estar falando e não está falando. Fulaninho já tinha que estar, por exemplo, engatinhando e não está engatinhando. Fulaninho já tinha que estar rolando e não está rolando. Entendeu? Eu falo engatinhar ou rolar porque são marcos do desenvolvimento infantil de grande importância
para o desenvolvimento dessa criança, Sim. entendeu? São marcos motores. E através desses movimentos é que ela vai conseguir fazer movimentos mais elaborados lá na frente, quando ela tiver uma idade, né, de maturação do sistema nervoso central maior. Então, é necessário a gente observar isso. Ah, mas fulano andou com 10 e o outro andou com 1 ano. Marcos é uma média. Pode andar com 10, pode andar com 11, pode andar com 1 ano. Agora está com 1 ano e meio e não andou, algo está errado. Então, vamos procurar investigar. A gente precisa estar atento a isso. Entendeu? E é muito importante isso que você está falando, porque, assim, eu acho que ser mãe é uma das funções mais complexas que existem. Não existe nenhuma função profissional mais complexa do que ser mãe. Claro que pai também, mas ser mãe começa ali na gestação, né? Então, eu imagino a complexidade, eu consigo supor, mas eu não sei o que é porque eu não tenho filho. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas... Porque e às vezes penso sobre isso, você precisa entender sobre muitas coisas, pelo menos o básico, para você identificar. Então, por exemplo, uma mãe de primeira viagem. O que ela precisa estudar para ser mãe? Porque você precisa estudar para ser mãe. Quais são as fases de desenvolvimento? Ela precisa entender, né, dos marcos do desenvolvimento. Ela precisa marcos, entender exato. Um pouquinho de psicologia, entendeu? Ela precisa entender um monte de coisinhas, de detalhes para, né, tá ajudando o seu bebê, a sua criança, no desenvolvimento dela, né? É necessário. E, infelizmente, muitas crianças não são diagnosticadas ou têm o diagnóstico tardio por falta dessa percepção ali, ou desse entendimento dos pais, não os responsabilizando, claro, mas por isso, volto a falar mais uma vez, porque eu gosto do formato de podcast, porque você consegue ter uma informação ali que vai te ajudar em diversas áreas da sua vida. Eu, por exemplo, não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. Eu tenho amigas que têm filhos, ou eu trabalho em uma operadora de plano de saúde, eu posso, às vezes, por meio de uma informação que eu obtive num podcast, colaborar com algo dentro da medicina preventiva no meu trabalho. Então, eu gosto muito desse formato. Mas voltando aqui ao assunto, Ju, em relação a essa identificação dele, e você considera que, assim, o apoio, é óbvio, né? O apoio familiar e o entendimento da família é muito importante. Mas eu imagino que seja muito desafiador numa questão de paciência, de se organizar internamente para lidar com uma criança que é autista. Posso falar que é autista, né? Com uma criança que é autista, porque é algo que é novo pra gente. Na nossa sociedade, a gente começou a ouvir falar de autismo faz poucos anos, né? Então, é muito novo e nós não somos preparados psicologicamente nem para lidar com aquilo que a gente já conhece. Imagina com uma questão que é nova. O autismo é uma questão muito nova, né? Tem estudos de 20 anos para cá só, né? Estudo, assim, de muitas pessoas que tiveram que estudar sozinhas, tiveram portas fechadas. Não vamos falar sobre autismo, não. O autismo não está dentro da neurologia, então está dentro da onde? Entendeu? Eu falo isso porque eu faço cursos, né, com uma fisioterapeuta dentro da minha área, que é a best do Brasil, entendeu? E ela fala das dificuldades que ela passou para poder trazer a importância da fisioterapia dentro do autismo, entendeu? Então, é muito complicado, não é fácil. E as pessoas, às vezes, banalizam, sabe? Às vezes a gente escuta falando, criança mal educada. É o que a gente mais vê. Cara feia, olhares, é o que a gente mais vê acontecendo, entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso, né? A sociedade tem que aprender a lidar com isso, porque eles são diferentes, sim. E eles não têm que entrar no nosso mundo. Nós é que temos que entrar no mundo deles e aceitar eles como eles são, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso. É uma luta de todos, não é uma luta só minha, que sou uma mãe atípica e que trabalho com crianças também. Então, eu acho que tinha que ser uma luta de toda a sociedade, porque não é fácil. Não é fácil você entrar dentro de um avião, como eu entrei com o João, umas férias. Não é fácil você entrar dentro de um avião, a criança totalmente agitada. Não vou nem dizer que ele se desorganizou, mas ele ficou mais agitado do que o normal. E aí ele começou a brincar,
a bater o pé na poltrona da frente, a moça olhou com uma cara feia, e ele com colarzinho, crachá de identificação, que eu não saio com o João para lugar nenhum, sem o crachá de identificação, entendeu? Porque é uma criança que não para. O João é uma criança que não para. Ele é o tempo todo mexendo num trem, mexendo numa coisa, e aí quer entrar debaixo da mesa e quer subir numa cadeira. E as pessoas têm que ter esse olhar. Falar, ai, não, ele não é uma criança mal educada, ele tá dentro do espectro do autismo. Sim. Ele tem as suas necessidades, entendeu? Ai, por isso não precisa de limite? Sim. Precisa de limite, sim, como qualquer outra criança. Ele precisa de limite. E eu dou esses limites a ele. Entendeu? Eu dou esses limites. As psicólogas me ajudam demais, entendeu? Qualquer coisinha que acontece que às vezes eu não sei como lidar, eu recorro a elas. É por isso que ele tem as terapeutas, entendeu? Eu recorro a elas para elas me auxiliarem. Não, você vai agir dessa forma com o João. E tem dado muito certo. Uma coisa importante também, Bart, a gente dizer a respeito que nós temos que entender que o autismo não é só responsabilidade das clínicas de terapia, não é só responsabilidade da escola e não é só responsabilidade dos pais. Sim. Nós temos que estar juntos, entendeu? Mas a responsabilidade maior é da família, é dos pais. A gente não pode querer que a terapeuta vai educar o nosso filho. Ela vai te dar ferramentas, Sim. entendeu? Ela vai fazer o papel dela ali dentro do consultório, naquela 1 hora que ele fica com ela, ou naquelas 3 horas semanais que ele fica ali com ela, mas aí depois ela te dá um feedback do que aconteceu, dos comportamentos inadequados, no que ele foi bem, no que ele não foi. Então vamos reforçar o comportamento positivo em casa e o negativo a gente vai ter que tirar ele. E conduzindo, oferecendo esses limites ali, Isso. colocando esses limites, na verdade, para que ele vá entendendo que aqueles o que pode comportamentos- e o que não Exato. pode. Porque toda criança entende. O autista vai entender também. Mas a gente precisa ter um jeitinho de falar com ele. Um Sim. jeitinho de chegar e ele fazer ele entender. Porque existe uma rigidez de comportamento, entendeu? Eles têm esse comportamento rígido que eles acham que tem que ser daquele jeito. Mas se a gente tiver jeitinho, com paciência, com amor, a gente consegue, entendeu? E a gente não pode deixar na mão da terapia ou na mão da escola, Com certeza. entendeu? É nossa responsabilidade maior, porque a criança passa a maior parte do tempo aonde? Com Em a casa, família, com a família. Então, é ali onde a gente precisa fazer esses ajustes, Sim. entendeu? E aí, até entrando nessa questão que você falou sobre a percepção das pessoas. Eu percebo, Gil, que as pessoas têm... Existem muitos adultos que são extremamente mal educados, têm um comportamento horrível, cometem crimes, etc, etc. Esse adulto, ele é visto como uma vítima. Ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima... Mas nós não temos a mesma empatia, a mesma compreensão com crianças. Então, quando uma criança está num comportamento agitado ou é mal educado, como as pessoas falam, qual a primeira coisa que as pessoas fazem? Julgar a mãe, os Cadê pais. a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Essa criança não tem mãe? E aí é uma questão que, por que nós temos tanta compreensão com adultos inconsequentes e somos tão pouco compreensivos com as crianças? Especialmente crianças que têm, que são diferentes do que a gente está habituado. Porque são crianças que conseguem ter uma vida como qualquer um de nós, só que tem uma abordagem diferente com essas pessoas, seria isso, né? Eu acho que é mais fácil a gente achar um culpado, né? Do que se responsabilizar. Do que você tentar entender aquela criança, que fazer o que eu posso fazer para estar auxiliando aquela criança. Então é mais fácil falar, ai, cadê a mãe desse menino? Credo que menino mal educado, né? Ninguém vai fazer nada, vai deixar esse menino tocar o terror aqui. Então é mais fácil a gente jogar a culpa na mãe. Na mãe. Na Sempre grande na mãe. maioria das vezes, na mãe, né? É o que a gente vê na sociedade, a mulher sempre sendo culpada do que não dá certo. Ela sempre leva a culpa daquilo que não deu certo. A culpada é a mãe, a culpada é fulana, é ciclana. Nunca é o pai. O pai, a gente nunca vê falando, ah, cadê o pai dessa criança? Não. É sempre cadê a mãe. Sempre cadê a mãe? Por isso que eu imagino que deve ser, assim, muito desafiador. É muita carga. É muita carga, é muito pesado. É muito pesado, entendeu? E onde você buscou, assim, você faz terapia para buscar? Porque eu imagino que
Deve, porque você tem um Amiga, outro se não é terapia, Façam terapia, pelo façam, amor de façam. Deus, gente. Vou falar para as mães. Mães, a gente não consegue segurar essa barra se a gente não fizer uma terapia, se a gente não tiver uma ajuda psicológica. Não é fácil. Não é fácil o que a gente enfrenta. Por quê? Eu estava fazendo uns estudos e um professor falou que a carga que uma mãe carrega, a tensão que essa mãe vive diariamente com a sua criança autista, né, dentro do espectro, é igual a de um soldado numa trincheira de guerra. Caramba. Mas eu imagino Gente, que a gente não descansa. É assim, cadê fulano? Onde fulano tá agora? Você corre pra ver o que tá acontecendo. um entendeu? minuto caladinho, você já... Ah, mas assim é com toda criança. Não, não é com toda criança. As crianças, né, são sapecas, elas brincam, né? Uhum. Mas o autista é diferente, a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes eles não têm noção de perigo. Aí é que é complicado. Não tem noção de perigo, entendeu? Muitas das vezes ele faz achando que tá certo e não tá certo. Então a gente tem que ter cuidado. E não é só isso, é a demanda. É uma criança que não consegue se vestir sozinha, é uma criança que não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue tomar banho sozinha. A mãe tem que alimentar, a mãe tem que vestir, a mãe tem que pôr dentro do carro, porque não consegue entrar num carro para poder ir para terapia. A mãe tem que descer, a mãe tem que ficar sentada esperando quantas horas numa recepção. Volta para casa, começa tudo de novo, é banho, é remédio, é alimentação, é fazer essa criança dormir. Essa criança não dorme bem, entendeu? É uma carga muito pesada, entendeu? E aí é onde entra a famosa rede de apoio, aquela que nem todas têm, Nem todas têm. que muitas têm que se virar sozinha, Sim. né? E aí é onde vem a depressão, vem a ansiedade, né? O que não é fácil lidar também. Aí se essa mãe não tem uma ajuda psicológica, porque não são todas as mães que têm condição de estar pagando um plano de saúde, entendeu? Ah, mas como que eu vou ter uma terapia? É complicado, entendeu? E Não é muitas fácil. vezes já tem o desafio financeiro das terapias Das para a terapias, criança, né? o desafio de manter o plano de saúde, os gastos com essa criança, que muitas delas tomam remédios, né? Tomam alguns medicamentos que são caros Sim. e que não é oferecido pelo governo, nem pelo município, por ninguém. A mãe que tem que custear, a família que tem que estar custeando tudo. Não são fornecidos pelo SUS. Não, muitos dos medicamentos não. Não, e às vezes até os planos de saúde também não querem arcar com essa despesa de medicamento. Mas os planos de saúde, pelo menos a operadora, onde eu trabalho, custeiam os tratamentos, né? As terapias. As terapias, Sim, as que terapias. São muitas. São a depender muitas. A das... carga horária são enormes as cargas horárias, entendeu? Semanais. São muitas cargas horárias, porque são várias terapias, né? Então, todas precisam estar trabalhando para poder estar auxiliando aquela criança. E essas terapias, elas são quase que para a vida, né? E Já me perguntaram isso. Já me perguntaram É. isso. Quando é que o João vai ter alta? é igual, Fica o silêncio. é igual terapia com psicólogo, né? As pessoas pensam assim, não, eu estou com um problema e eu vou lá no psicólogo. Resolver o meu problema. Vou ter uma sessão de 50 minutos, porque são 50 minutos. Uma vez na semana? Uma vez na semana. E acho que 3 sessões, igual laser, Eu né? resolvo. Desculpa, eu resolvo o meu problema. 3 sessões, né? Um Lavian. Um Lavian. 3 sessões de Lavian. Vou até aproveitar aqui, mas a logo ainda não tá na tela. Daqui a pouco eu falo. Tá da Adele. Depois eu vou falar da... Mas aproveitando a da Adele, gente, melhor pizza de Goiânia delivery. Chega quentinha na sua casa. Amo essa pizzaria, por isso que ela está aqui. Peçam dele. E aí, as pessoas acham que assim, nossa, 3 sessões de laser no meu rosto resolve. Então, 3 sessões de terapia vai resolver. E não resolve. Gente, eu faço terapia há 14 anos. Eu tenho menos, mas já tem um tempinho. E até hoje, eu ainda me pego. Hoje, claro, depois de 14 anos, você tem uma autoobservação muito mais apurada. Então, quando você se percebe num comportamento, se percebe com um pensamento, um sentimento, você já consegue se reorganizar ali, porque você já está mais consciente. Então, imagina, uma mãe sobrecarregada, com N tarefas, muitas vezes mãe solo, que acontece também, ou com... uma mãe separada, que a gente tava falando, é uma mãe só, né? E aí ela tem que trabalhar, o trabalhar é 8 às 18, na maioria dos casos. Ela precisa levar essa criança para as terapias, ela precisa ter um tempo para se cuidar e acaba que ela fica em segundo plano.
Aonde é que a gente se cuida? É Que difícil. horas? É difícil. Que horas? Porque eu imagino que... Hoje de manhã, eu passei no salão. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso ali fazer um podcast. Então, vamos arrumar o cabelo aqui correndo. E Senão... tem que ser correndo, que eu tô E é sem tempo. correndo, porque senão não tem tempo. É. É correndo. A gente, vida da mãe corrida. é sempre corrida. Mas eu imagino Sempre. que a vida da mãe atípica É corrido. é muito Muito mais. É um ritmo acelerado. E aí, se você não se cuida... Mas aí, vamos entrar aqui um pouco na sua área de atuação profissional. Porque 1 hora de podcast, né? Eu falo para todo convidado que 1 hora não dá. Você já tem que vir na primeira e já marcar as próximas 3, entendeu? E aí a gente conversa de tudo. De tudo. Mas falando eu queria entender a importância da fisioterapia, porque muita gente fala assim, mas fisioterapia, né? E eu sou totalmente leiga, embora eu trabalhe numa operadora de plano de saúde, eu trabalho na parte administrativa. Eu sou gerente de escritório de gestão. Então, eu acabo recebendo essas informações, mas o meu papel é mais direcionar processos, tratar dados, né, direcionar estratégias e muito pouco do detalhe de como a coisa acontece. Então, eu queria entender a importância da fisioterapia, em quais casos que a criança pode vir a precisar de um fisioterapeuta, se todos os casos. Então, eu já vou jogar aqui todas as minhas perguntas e vou deixar você falar, porque eu adoro aprender. O que acontece? As crianças autistas, elas vão ter o déficit da comunicação, da socialização, né, da interação social, comportamental e alterações motoras. E o que são essas alterações motoras? Falta de equilíbrio, coordenação motora, hipotonia, que é importantíssimo. O que é hipotonia? É a falta de tônus muscular. É aquela criança que você põe para fazer uma caminhada. Vamos ali na esquina. A criança já pede colo, porque ela não dá conta de caminhar. Ela não dá conta de subir uma escada. Ela não consegue pedalar uma bicicleta. Ela não consegue chutar uma bola. Entendeu? Então, o que pega muito na questão da área motora é a falta do conhecimento. A maioria das pessoas fala, não está fazendo todas as terapias. Já passou por uma avaliação com o fisioterapeuta para ver se é realmente necessário a gente estar trabalhando com a fisioterapia e com a psicomotricidade também? Né? Já pediu uma avaliação com o psicomotricista? Porque isso são coisas que vão acontecendo, a criança vai crescendo, os pais estão atentos a outras áreas de atuação e esquece da importância da fisioterapia. Às vezes só vai lembrar da importância da fisioterapia quando essa criança for matriculada num futebol e ela não conseguir correr atrás da bola. Entendeu? Quando ela estiver brincando na escola e ela nunca for escolhida para participar da brincadeira de pique-pega, da brincadeira de queimada, porque, não, você não dá conta de correr e ela é deixada de lado. E aí começa essa questão da dificuldade de socialização. Que já é uma questão presente neles, e aí ele vai se sentir mais ainda excluído. E chega até a questão do bullying também, né? A criança que às vezes tem um sobrepeso, e ela não consegue perder peso porque ela não consegue fazer uma atividade física, entendeu? Ela precisa de ter um fortalecimento, entendeu? E às vezes, mas a gente pensa, mas é um número muito pequeno de crianças. Não. Estudos de Carolina Quedas, 2020, diz que 83% das crianças autistas no Brasil, entre 7 e 10 anos, elas têm hipotonia. Então, elas vão ter todas essas dificuldades. Elas vão ter dificuldade de brincar, de correr, de andar de bicicleta. O que a gente mais faz é treinar a criança para andar de bicicleta. Existem pré-requisitos para se andar de bicicleta? Sim, a fisioterapia vai trabalhar esses pré-requisitos, entendeu? Existem pré-requisitos para você aprender a chutar uma bola? Sim, a fisioterapia vai trabalhar esses pré-requisitos, que são o quê? Fortalecimento, noção corporal, que essas crianças não têm noção corporal. Cadê seu olho, meu amor? Não sabe onde estão. Aqui, tia. Não, meu amor, o seu olho não é aí. Você fala, não pode. Pode. Gente, pode tudo. Se a criança não tem noção corporal, se ela não tem noção espacial, pode tudo. E aí,
quando a gente é criança, a gente sempre é incentivado a praticar esporte e tudo mais. Por quê? Porque isso nos ajuda a desenvolver outras habilidades. Isso. Então, se a criança ela já tem essa dificuldade, é hipotonia? Hipotonia. Hipotonia é essa dificuldade motora? É a fraqueza muscular, né? Falta de tônus muscular. Exato. Então, se ela não desenvolve isso, ela vai ter problemas em outras áreas da vida dela. Até em coisas corriqueiras do dia a dia. Colocar um brinco. Ela não vai conseguir, Bart. Ela não vai conseguir pentear o cabelo, entendeu? E aí, o que acontece? A falta da habilidade motora está ligada com a habilidade da fala, da linguagem. Então, se eu desenvolvo a minha parte motora, eu consigo desenvolver a minha fala. Tá tudo interligado. Não adianta eu colocar a criança na fono. Ah, não fala. Põe ele lá na fisioterapia ou na psicomotricidade, você vê se isso aqui não vai começar a desenvolver. Entendeu? É um sistema. Né? Todos os sistemas estão interligados por engrenagens. A engrenagem da fono com a fisioterapia, com a psicomotricidade, com a psicologia, com a terapia ocupacional. Por isso que a gente fala uma equipe multi. Sim. Porque todos nós temos que estar conversando a mesma língua para atuar com aquela criança. Não adianta falar, não, eu vou trabalhar isso daqui. Meu amor, você tá sozinha no barco, tá todo mundo fazendo isso daqui. Você precisa entrar junto com a gente. Porque a gente não vai ter sucesso com essa criança não vai evoluir. Se os profissionais não trabalharem, então, as equipes terapeutas, geralmente... Precisamos estar todos juntos. Discutir o caso, discutir a evolução da criança, o que a gente pode fazer, entendeu? A gente pode, sim, às vezes, fazer alguma coisa de atuação aqui da fono, não que eu vou atuar como fono, mas como forma de conhecimento, de melhorar o meu trabalho dentro do que eu estou realizando com aquela criança. Eu posso, sim, saber alguns assuntos relacionados à terapia ocupacional, não que eu vá atuar como terapeuta, mas que sirva como uma forma de estar trabalhando essa criança aqui dentro, um conhecimento a mais para que eu possa ajudar essa criança. E assim elas também saberem o que a fisioterapia faz. Como eu posso melhorar a questão corporal, o posicionamento dessa criança. Recebo muita fono. Giovana, como é que eu faço? Eu queria que o fulaninho sentasse, ele vai escorregando a cadeira. Pode deixar que eu vou trabalhar, então, mais ainda o tônus dele para facilitar a sua atividade com ele. Mas eu peço que você mantenha ele sentadinho assim, o pezinho apoiadinho assim, que vai facilitar ele escorregar da cadeira. Então, você ainda orienta a família, né? E tem essa orientação com a família. Mãe, vamos fazer isso em casa. Mãe, vamos estimular ele a andar de bicicleta. Ele tem uma bicicleta, mas ele não anda. Então, vamos começar a estimular. Eu vou fazer a minha parte aqui dos pré-requisitos para que ele ande de bicicleta. Aí, de repente, a gente só recebe um vídeo, a criança andando de bicicleta. Deve ser gratificante, emocionante. Depois de um tempo de terapia, ao vídeo chegando. É super gratificante. A gente fica com o coração cheio, fala, missão cumprida. Até eu marejei os olhos agora. Missão Minha cumprida. maquiagem já tava borrada. É andar de bicicleta? Então vamos andar de bicicleta. O que acontece? Eu tenho que contar isso com o João Guilherme. João Guilherme com dificuldade na pega do lápis, muito fraquinho, né? Hipotonia. Falei, vamos comprar uma bicicleta para essa criança. Meu marido, eu vou comprar uma bicicleta sem pedal. Eu falei, não. Ele foi lá comprar uma bicicleta sem pedal, essas bicicletas de coordenação motora. Mas ele tem uma coordenação motora corporal boa. O problema estava a motricidade fina, que é o pegar o lápis, o desenhar, né? E aí, o que eu fiz? Fui lá e comprei uma bicicleta normal. De rodinha, de tudo. De pedal, de tudo. Botei esse João Guilherme para pedalar. E esse João Guilherme pedala. E esse João Guilherme toca o terror com essa bicicleta. E aí, o que acontece? João Guilherme melhora a motricidade fina. Por que o João Guilherme melhorou a motricidade fina? Gente, para andar de bicicleta, o que a gente precisa? Primeiro, força, equilíbrio, né? E o João Guilherme segura o guidão. Tem que fazer força para segurar. Trabalhando a musculatura aqui, toda a musculatura intrínseca das mãos foram trabalhadas ali. Entendeu? Jogar bola. Ensina o João Guilherme a jogar bola. Joga bola. Vamos fazer o João Guilherme andar de carrinho de mão. Pega nos pés dele. Vamos fortalecer membro superior. Porque não adianta eu fortalecer mãos e não fortalecer membros superiores. Eu preciso de todo um conjunto. Entendeu? E João Guilherme melhorou demais na escola. Tá fazendo uma pega bonita. Já tá com mais força. Já tô conseguindo ler o que ele escreve. Porque antes não lia o que estava escrito. Porque tava tão Precisava de tradutor. Precisava. Então agora o João Guilherme tá indo bem. Ele tá com quantos anos, Gil? 4 anos. 4 anos. Tá com 4 anos. Já tá no infantil 4 anos. As tarefinhas começaram a chegar
né? Uhum. Agora começou as tarefinhas, dos números, das cores, das letras, do E nome. aí entra a necessidade, né? Entra a É o que você falou. necessidade. Se a criança não desenvolve, ele vai ter dificuldade na escola, ele vai ter dificuldade na vida, né? Aí, se ele tem dificuldade na escola, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar irritado. Eu não dou conta de fazer, ele vai rasgar a tarefa. Aham. Aí ele vai ficar irritado. Um coleguinha pode falar alguma coisa, ele vai querer bater no coleguinha. E nisso você gera um monte de problemas. E Então, internos nele também. Porque, como uhum, você falou, eu já frustração. tentei, eu não consigo. Entendeu? A frustração na Eu não tenho criança. ferramentas para lidar com isso aqui, então eu não vou fazer, não vou mexer Então, com a isso. gente precisa ter consciência que a gente precisa também da questão motora, porque a questão motora, tudo é movimento. Uhum. Tudo é movimento. A fono, para poder estar trabalhando, ela precisa do movimento do quê? Dos lábios, da musculatura da boca, da língua, face. da face, entendeu? Uhum. Ela precisa da musculatura do pescoço. Então, se eu não tenho a musculatura desenvolvida, provavelmente eu vou ter o restante dessa musculatura de cintura escapular toda comprometida também. Aí a psicóloga quer que a criança sente uma postura retinha na mesa para ela trabalhar, passa a aba dela e a criança não consegue. Por quê? Porque ela não tem força, ela não tem controle, ela não tem noção do corpo dela. A gente precisa trabalhar isso. Nossa, e vou aproveitar que a logo da Lumine tá aqui na tela para falar, viu, gente? Lavian, nossa parceira maravilhosa, Lumine. E eu vou deixar aqui soltos nesse episódio, tá, Geu? Algumas sessões de laser, algumas de Lavian, outras de depilação a laser, para vocês catarem aqui. Serão 10 pessoas escolhidas, mas tem que assistir o episódio, gente. Então, voltando pro nosso assunto, que tá muito bom. Eu adoro aprender. Eu acho que uma das minhas maiores satisfações com o podcast é o quanto eu aprendo com quem senta aí. Por isso que eu evito falar muito. Aí as pessoas falam assim, não, mas você vai falar, né? Porque senão vai ficar um monólogo, claro. Mas eu aprendo demais, né? Então, eu jamais imaginei. Inclusive, eu ficava no seu Instagram, o que será? Será que as crianças têm... não tem movimento? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu só preciso de um fisioterapeuta se eu não tiver movimento nenhum. Se Se eu estiver tiver com parado. dificuldade, com a dor, com a dificuldade. Ah, tô com dor nas costas. Não, É para desenvolver habilidades também, para motoras, fortalecimento. isso. Então, por exemplo, eu não sabia que uma criança, a questão da fala, claro, se você parar para pensar como você me falou aqui, faz total sentido. Mas eu nunca parei para pensar que uma dificuldade na fala pode ser melhorada com a musculatura. Pode ser melhorado na fisioterapia. Por exemplo, na essa questão psicomotricidade, da pinça. da pinça, já ouvi falar. Tem crianças que não conseguem, né? Uhum. Então, aí essa pessoa não desenvolve isso. Chega na fase adulta, uma menina, né? Ou, enfim, vai colocar um brinco, não consegue. Não Precisa consegue. pegar alguma coisa, não consegue. Vai tentar cozinhar, não Não tem consegue. coordenação, não tem força para estar segurando, não, né? É importante a gente pensar por esse lado. Até para dirigir, como é que essa pessoa vai dirigir? Então, é muito importante isso que você falou sobre começar a tratar logo cedo. Eu sei que nem todas as famílias possuem essas condições. E isso é muito triste no nosso Brasil, Muito né? triste. Porque o SUS, eu não sei se Não oferece, acho que não oferece. O SUS não oferece serviço algum para autistas. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, a realidade da nossa cidade. A gente não tem serviço, né, do município, do estado, que atenda especificamente essa população dos Que autistas. se especialize. Não temos. E eu não vejo também, Gil, e eu vejo muitos projetos de lei e tudo mais, mas eu vejo que, assim, os políticos do Brasil, que são as pessoas que poderiam mudar essa realidade por meio de legislações, né? E direcionamento adequado de recurso, eu vejo muita propaganda. Protocolei um projeto de lei para não sei o quê, para autista, do dia do autista. Ok, maravilha, mas cadê o recurso? Ação, cadê o recurso? Cadê a ação? Cadê o hospital? O hospital não, a clínica, né? Cadê a clínica com profissionais multi para atender? Não temos. Porque ficar ali na lei, no papel, para sair na televisão, fica lindo. Protocolei dia tal, dia do autista, agora é obrigatório, não sei o quê. Mas as crianças precisam de tratamento. Elas precisam de intervenção. Para que elas tenham uma vida digna. Isso. E quando eu falo vida digna, ela poder ter autonomia. Ela poder ir para a escola e interagir com seus amigos. Exato. Entendeu? Ela poder vestir
Ela poder abrir a gaveta do seu armário, pegar a roupa, eu quero vestir essa roupa, entendeu? E não ter sempre alguém que faça por ela, porque ela não dá conta. Ela não teve, né? Ela não foi trabalhar isso com ela. Porque o que a gente trabalha nas terapias é isso. É a gente dar autonomia para as nossas crianças. Porque eu, como mãe atípica, uma coisa que me deixa muito preocupada e que já conversei com outras mães e que é uma questão que a gente fica muito preocupada, é quem vai cuidar dos nossos filhos lá na frente? Se eu faltar amanhã, quem vai cuidar do meu filho? Por mais que seja difícil, tem que ter muito tempo, tem que ter muita paciência para poder ensinar. Tem. A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que ter essa disponibilidade de estar ensinando, entendeu? Porque a gente tem que pensar, quem vai cuidar do meu filho lá na frente? Principalmente porque nós não temos uma sociedade muito acolhedora, como a gente falou, principalmente com as crianças. Nós não temos uma sociedade que compreende que uma criança, ainda que ela não seja autista, ela está em desenvolvimento. Ali até os 7 anos, né? Ela está aprendendo, né? Ela precisa de alguém para estar guiando ela. Direcionar. Então a gente não tem. E aí imagina no caso do autista, que ainda é diferente do que as pessoas estão habituadas a lidar, né? E você falou, eu até me emocionei, porque eu imagino que o desafio para as mães, né? É isso, eu quero dar autonomia para o meu filho, porque se eu vier a faltar... E essa é uma preocupação minha. Eu falo que às vezes pode não ser de outras mães, mas é minha. Eu me preocupo muito. Então, o que eu faço? Eu converso muito com meu filho mais velho. Eu ensino muita coisa para ele, sabe? Eu mostro para ele qual é a realidade das coisas, que não é bem do jeito que às vezes ele pensa no mundinho dele de uma criança de 11 anos. Mas você tá envolvendo o seu filho. Gente, se eu faltar, o meu filho mais novo vai ter o meu filho mais velho. Sim. Se eu e o pai faltar, é só os dois? Sim. Mas outras pessoas vão cuidar. Cuidar, mas quem vai entender, quem vai apoiar o meu filho que está dentro do espectro do autismo é o irmão dele mais velho. Sim, e aí é uma questão até abrindo aqui para pessoas em geral que não têm um filho ou um familiar que tem o autismo, mas a importância que é a gente compreender isso, entender o lado da outra pessoa. Nós estamos falando aqui especificamente de autismo, mas cada pessoa também tem suas dificuldades ali, que são, às vezes, não tem correlação com o autismo, mas só fazendo um paralelo aqui, que às vezes ela não consegue se organizar, porque às vezes ela tem um bloqueio ali, tem um trauma de infância, né? Então, nossa sociedade, ela foi estruturada para julgar, criticar, jamais para acolher e apoiar. Acolher, apoiar, auxiliar, não. E aí, o quanto é importante para quem tem filho, e se um dia eu tiver filho, eu quero, claro que o querer é diferente do conseguir, quero poder ensinar isso. Ensinar, independente se eu tenho um filho, eu posso ensiná-lo. Se eu tenho uma criança em casa, eu posso ensiná-lo a respeitar, a ele entender que existem as diferenças. O que acontece é que a gente quer ensinar diferenças para crianças nas pautas que geram likes, que polemizam. Mas a gente tem que ensinar as pessoas a respeitar, as crianças a respeitarem o diferente. O seu coleguinha é assim, porque às vezes ele pode ter uma situação diferente da que você tem. Ele pode sentir diferente, ele pode pensar diferente. E aí é onde entra, eu falo sempre, se a gente viesse de fábrica com um dispositivo chamado respeito, a sociedade seria bem diferente, né? Então, eu acho que o que mais você está ensinando para o seu filho mais velho é não só em relação ao irmão dele, mas a forma, o adulto que ele vai se transformar. Ele tem um olhar de empatia não só pelos autistas, né? Mas por todas as pessoas. Por todas as pessoas que passarem pelo caminho dele. Exato. E isso é muito bonito, né? Porque ele vai... vai ser um homem feliz da pessoa que... se Deus quiser. Casar com esse homem. Eu luto por isso. Porque ele vai, de fato, você está construindo um ser humano que vai tem um olhar diferente, né? Um olhar mais que a gente é acostumado a ver por aí, mais né? respeitoso. Exatamente, isso é muito bonito. E eu até me emociono, assim, nem sou mãe, né? Mas me emociona, assim, porque eu imagino que deve ser muito, muito, muito difícil lidar com tudo isso e mais, ter que educar o seu entorno, que é o que você faz, né? E educar o entorno, às vezes, é muito mais complicado. Mais complicado. Porque, às vezes, você é chamada de paranoica,
de neurótica. Ah, não, é isso tudo que você tá falando, não. Ah, mas o autismo dele é leve. Gente, a gente tem que entender que não existe isso. Autismo leve. Ah, mas ele é nível 1 de suporte, ele é levezinho, né? Cara, dá trabalho do mesmo jeito. Dá trabalho, tem demanda. Tem demanda, não tem dessa de que, ah, é porque ele é nível 1, ele é mais tranquilo. Tranquilo aonde que ele é mais tranquilo? Pra quem que ele é mais tranquilo? Pra você que tá de fora e não sabe o que eu passo aqui dentro? Entendeu? As pessoas precisam parar com essa de rótulos, colocar rótulos. Ah, esse aqui é autista nível 1, então ele é bem mais fácil de lidar. Ah, esse aqui é nível 2, esse é mais difícil. Nível 3, nossa, esse aqui então. A gente tem que parar com isso. Autista é autista e pronto. E cada pessoa tem seus desafios. Não significa que um seja maior, que o outro seja menor. Pronto. Só É respeita. Isso, é respeitar, aceitar a diferença do outro, não julgar. Isso que para mim é o mais importante, é você não julgar. É você ver uma criança se desorganizando, entrando em crise, e não ficar olhando para aquela mãe com aquele olhar e com aquele dedo, acusando e julgando ela. Chega, mãe, ou então, oi senhora, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Você está precisando de ajuda para alguma coisa? Não, a gente nunca vê isso acontecendo. Entendeu? A gente nunca vê isso acontecendo. A gente sempre vê só o dedão na cara e os olhares. Entendeu? É só o julgamento e é só. E eu acho que a gente precisa mudar isso, entendeu? Então, aí eu falar um pouquinho aqui, o outro que tem um pouco mais de acesso falar ali, o outro que tem um pouco mais de acesso falar ali também, que isso a gente vai vendo se consegue modificar alguma coisa. Sim, e eu estou achando assim tão importante a gente estar aqui conversando, até para trazer uma consciência, e eu vou até falar isso com algumas pessoas do ambiente político que eu conheço. Porque a gente precisa falar sobre. A gente precisa começar a tirar esses pré-conceitos de achar os achismos. É, o famoso achismo. Exato, acho que falta um pouco de pragmatismo na vida. Porque a gente fica achando muita coisa, a gente entra muito no subjetivo, mas a gente não sabe ao fundo de coisa nenhuma para ficar questionando. Por exemplo, eu não entendo sobre autismo. Hoje eu estou tendo uma noção, né, maior de coisas que eu não sabia, e até porque um episódio é muito pouco para o que você estudou, por isso que é importante a gente buscar profissionais capacitados, porque temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Porque profissional fazendo qualquer coisa por aí é o que mais tem. Sim. Então, procure saber se o seu profissional que está cuidando da sua criança é um profissional qualificado, se ele estuda, se ele tem curso, se ele tem pós na área do autismo, entendeu? Porque é importante a gente, né, ter esse conhecimento, não entregar o filho da gente na mão de qualquer pessoa, entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante assim, para o sucesso, né, do seu filho, para a evolução dele. Como isso veio mais à tona, eu imagino que aumentou muito o número de profissionais. Mas ainda é escasso, né? É bem escasso, principalmente na área da fisioterapia, onde todo mundo acha que é a fisioterapia que eu aprendi na faculdade. Gente, trabalhar com autismo não é isso. Eu sou uma terapeuta ABA também. Mas a ABA não é da psicologia, mas se eu não tiver essa pós, eu não consigo trabalhar com a minha criança. Se eu não entender da ciência ABA, eu não consigo trabalhar com essa criança. Entendeu? Sim. Eu preciso entender da questão comportamental. Por que ela está com esse comportamento? Qual é o precedente desse comportamento que deixou ela assim? Entendeu? Eu preciso entender. Não é só ir lá, vambora, fulaninho, fazer esse circuito aqui com a tia. Vambora fazer esse exercício. Não é isso. Não é um protocolo padronizado para todas as crianças. Não é um protocolo. Não é um protocolo. Cada criança é única. Né? E dentro do autismo não é diferente, cada um com as suas particularidades, e a gente precisa entender isso. Assim como... Eu acho muito interessante, assim, que as pessoas acham que todo mundo tem que ser padronizadinho. Não. E não é. Dentro do autismo não existe isso. Você tem que pensar assim, porque eu penso assim, então a gente se projeta muito. E aí, quando vem pro autismo, que ainda é muito mais complexo, não dá para você ter um protocolo. Não. Para todas as crianças eu vou fazer isso. Não, cada criança tem a sua história, tem seus precedentes, tem suas dificuldades, suas facilidades, né? Suas habilidades. Então... a gente tem que ficar de olho nisso. Porque existem muitas pessoas que veem ali, uma oportunidade. Ok, legal, mas vamos estudar? Vamos estudar? Vamos Existe oportunidade, sim, mas vamos estudar.
Exatamente. Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos atrás de quem entende, né? Vamos atrás de quem isso já tem muito mais tempo, tem 20 anos de estudo na nossa frente, e vamos estudar, vamos comprar livro, vamos fazer curso, Sim. entendeu? Vamos fazer supervisão, vamos participar de mentoria. A gente precisa saber como lidar com essas crianças e ajudar. E ter responsabilidade Responsabilidade com como essas profissional, vidas. ética, Ética, né? exatamente. Ética, a gente precisa ter ética e não sair fazendo qualquer coisa com essas crianças. A Até gente porque precisa uma ter ética. abordagem equivocada pode até piorar o quadro da criança, né, Ju? Pode. Uma abordagem equivocada pode complicar todo o tratamento dessa criança, né? Às vezes ela está tendo um comportamento inadequado numa terapia, a gente tem que entender o porquê que é, porque esse comportamento inadequado aqui, às vezes ela já sai tão desorganizada dessa primeira sessão que as outras 3 sessões do dia não flui nada, porque algo aconteceu aqui. Então a gente tem que entender o que aconteceu aqui para que isso não se repita mais e para que não comprometa as outras terapias. Nossa, é bem interessante o que você falou e caso com o que você já falou, né? Vocês trabalham de forma muito integrada. Então, se ele saiu de uma terapia desorganizado ali, não sei se é esse termo que vocês utilizam, o que aconteceu lá para tentar ajustar aqui para que... Ou se muitas das vezes ele já chegou assim. Já chegou assim. Entendeu? Aí essa terapeuta, ela tem que entender, ela tem que procurar saber o que é que aconteceu, qual é o precedente dessa criança, para ela ter chegado dessa forma aqui no consultório, entendeu? A gente tem que entender de muita coisa. Ah, eu fiz uma pós. Não, meu bem, não é uma pós, são vários cursos. São Supervisões, mentorias. Vamos estudar, vamos participar de congresso, entendeu? Vamos trocar ideia com outros profissionais. A gente tem que entender que somos um time, a gente não pode ficar, não, eu não vou me interagir com ninguém. Ou pessoa, você não está aqui para isso, você está aqui para ajudar. Então, vamos interagir, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos pegar o paciente. Olha, gente, estou com dificuldade, vamos fazer um estudo de caso? Vamos todo mundo estudar esse paciente aqui para ver o que eu posso melhorar nele? A gente tem que se unir para poder ajudar a criança que está ali na minha responsabilidade, na responsabilidade de cada um, né? Isso é importante. Sabe que eu vejo que é mais que um trabalho, né? Você fala, meus olhos marejam. Gente, eu já cheguei aqui com o olho borrado, já tá pior. Porque eu sou canceriana, né? Eu adoro falar de signo, gente. Mal, principalmente. Mas eu ultimamente estou emotiva. Mas, assim, é muito bonito o trabalho que vocês fazem. Porque não é só eu te atendo, toma aqui. Eu te atendo, me pagou e tá. Não. É muito maior, é uma doação muito maior do que qualquer outro trabalho. Não estou desmerecendo os outros, mas eu entendo que essas equipes que tratam autistas, porque assim, o psicólogo que me atende, que eu amo minha psicóloga. Mas ela vou lá, ela me atende, eu vou embora. Acabou ali, a gente vai conversar semana que vem. Vocês não. Você precisa conversar com os outros profissionais que atenderam essa criança. A gente precisa conversar com a mãe. Com a mãe. A gente precisa entender o que está acontecendo na escola, entendeu? A gente precisa do feedback das outras profissionais. Então, é um trabalho que não para. Muitas das vezes a gente está em casa e fala, gente, mas por que o fulaninho estava com aquele comportamento hoje? Quantas vezes eu já me peguei assim, pensando, entendeu? E aí, de repente, já sei o que pode ter acontecido. Aconteceu isso. Aí você vai lá, conversa e fala, não, foi isso que aconteceu. Entendeu? Você vai tendo um olhar mais apurado para aquilo. Por isso que a gente tem que estudar. A gente não pode parar. E vivenciar, né, nas mentorias, supervisões. E vivenciar. Isso é muito importante. Porque isso vai trazendo que a gente chama no ambiente corporativo de musculatura, tudo a ver com fisioterapia, a musculatura para que você, mas musculatura no sentido de competência. Isso. Para que você e habilidades para que você consiga lidar com aqueles casos ou outros casos até mais complexos. E eu imagino que pode acontecer de surgir um caso que ninguém, né, tem ali às vezes a abordagem naquele momento, mas que como você já tem vivência, você já sabe pelo menos o caminho a seguir para a gente tem um norte. trabalhar. Olha, eu acho que por aqui a gente pode dar certo. Exato. E aí a gente conversa. E vocês estão sempre entrelaçados ali, todos os profissionais que trabalham essa criança. Então, é um trabalho muito bonito. Eu acho que, assim, talvez por isso tenham poucos profissionais. Não é todo mundo que quer trabalhar com autista. Que exige... Entendeu? Porque já passaram vários profissionais. Não é só eu te atendo, ganho dinheiro e tchau. Não, porque às vezes a criança chega desorganizada, ela chega gritando, ela chega chorando, ela chega agressiva, entendeu? E não é todo mundo que tem
o feeling para estar lidando com esse tipo de situação. Sim. Entendeu? Não é todo profissional que vai aguentar aquilo ali, porque às vezes é um paciente atrás do outro, Todos com... mais ou menos com os mesmos comportamentos. Entendeu? Um chega desorganizado, o outro chega gripadinho, o outro não dormiu bem, o outro não comeu na hora certa e agora tá com fome, quer comer e não quer fazer atividade. Entendeu? Aí você tem que parar a sua atividade, dar um lanchinho, deixar ele acalmar. Entendeu? É complicado, não é fácil. Trabalhar com autista não é fácil, tem que gostar. Tem que gostar. É muito altruísta, pelo que eu enxergo, assim. E o quanto é importante levar o seu filho para um tratamento com uma equipe sinérgica. Porque, como você falou, se cada um tá para um lado, eu tô aqui, cada um estiver com uma pecinha do quebra-cabeça, a gente não consegue montar. Não consegue. Né? Por isso que a gente tem que estar junto. Tem que estar junto. É muito bonito o trabalho de vocês. Até me emocionei, de verdade, assim. Uns arrepios aqui, porque a gente não vê por aí. Geralmente as pessoas se preocupam com o quê? Com ganhar dinheiro, que é muito importante, né? Até, gente, ninguém trabalha aqui para, né? Para fazer caridade, porque todo mundo trabalha porque tem... A gente precisa sobreviver, né? Pagar conta, né? Ter uma vida digna e prover uma vida digna para sua família, isso é importantíssimo. Eu sou totalmente capitalista, né? Eu entendo que a gente tem que ganhar dinheiro, sim, mas que a gente também pode. Você me conhece, né? Entrei pelas portas dos fundos lá no Segal, trabalho voluntário, mas continuo fazendo meu trabalho voluntário. Mas o fato de a gente ganhar dinheiro até nos ajuda a ajudar outros. Isso. E a gente precisa entender, e eu falo muito disso aqui, toda oportunidade que eu tenho falo, que a gente tem que pagar o valor que as coisas valem. E que bons profissionais precisam, sim, ser bem remunerados e que nós precisamos aprender a valorizar serviço no Brasil. Isso é importante. Exatamente. Porque olha só o investimento que vocês têm em faculdade, são 5 anos, né? São. Especializações, tempo de vida que você tá... Perde de conta quantas supervisões. E aí... as pessoas não querem remunerar por isso, entendeu? Então, gente, sim, nós temos que valorizar o trabalho das pessoas, né? Nós temos que valorizar, sim, porque é importante. Olha o trabalho. Muito tempo e não de é porque a estudo. pessoa gosta que ela tem que fazer de graça, tá bom, galera? É. Fica a dica. Fica a dica. E a gente tá caminhando pro final, mas antes de a gente... Até ver quanto tempo aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Antes de a gente ir para o encerramento, eu queria te pedir... Eu sempre peço no final para você deixar uma mensagem, mas ainda não é essa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as mães. Vou me dar o direito de direcionar essa mensagem para as mães, que a mensagem é você que vai dar, mas para as mães que possuem filhos... com autismo, o que você gostaria de falar para elas? Então, se você quiser dar uma orientação, um direcionamento, uma mensagem de apoio, qualquer coisa que seja, só olha para sua câmera e fala com elas. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dar uma mensagem primeiro para todas as mães, as mães de bebês pequenininhos, ou as mães de bebês maiorzinhos, das crianças maiores. Mães, se vocês perceberem que o seu filho tem alguma coisa diferente, não fique quieta. Procure ajuda. Vá atrás do seu pediatra, procure ajuda de qualquer outro profissional da área da saúde, porque quando a gente tem aquela sensação de que existe algo diferente com o filho da gente, pode ter certeza, porque o nosso coração não nos engana. Como não me enganou. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente com o meu. E eu fui atrás. Às vezes as pessoas falavam para mim, não tem nada. Tem. Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Eu fui atrás e achei. E agora o meu filho é uma criança que está se desenvolvendo super bem dentro do espectro do autismo, mas ele está indo super bem. Vai ser uma criança, um adolescente, um adulto que vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida normal. Ele vai conseguir estudar, ele vai conseguir dirigir um carro, entendeu? Então a gente não pode deixar de lutar por eles, jamais. E para as mães que já têm o diagnóstico, que vivem um luto, que passaram e passam por essa dificuldade, né, de entender realmente o que é o autismo. A minha vida acabou. A sua vida não acabou. Lembre-se que, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta,
de tudo que a gente passa, que não é fácil, é muito amor. Eles dão pra gente muito amor. Quando você chega em casa, de repente você escuta um mamãe, vem, te abraça, te beija. É muito. Ah, mas o meu filho é não verbal. Mas você pode ter certeza que num sutil movimento dele, ele vai estar expressando o amor que ele tem por você, a gratidão por você estar lutando por ele. Então, não vamos desistir dos nossos filhos. Não desista, mãe, do seu filho, jamais. Tá? Essa é a minha mensagem. A gente não pode desistir. É muito trabalho, mas é muito amor, é muita paciência. Então, é isso. Chorei. Eu fiquei emocionada também agora. Porque. Nossa, gente, peraí. Respira. O meu olho já tava. Meu Deus, que pena você chorou, né? E pior que mais cedo eu nem estava chorando, né? Só que aí eu vim gravar com quem? Ai. Com você. Gente, essa mulher já me fez chorar tanto na vida porque ela tem o dom de curar as pessoas Oh. com a sua palavra. Quantas vezes eu ligava pra ela, ficava 2 horas no telefone chorando porque eu tinha terminado meu namoro. Ai, socorro, e eu não sabia o que fazer porque eu não queria namorar, mas ao mesmo tempo, né, tinha uma dependência emocional gigantesca. Mas enfim, Passou. passou, graças a Deus. Muita terapia. Muita terapia. E aí, a gente tá indo pro final. A primeira coisa que eu queria te pedir pra você deixar as suas redes sociais. São abertas? Tá. Aham, são abertas. Abertas. Deixa as suas redes sociais, onde você atende. Fala tudo aqui pra essa câmera, entendeu? Pra galera saber onde te procurar. Tá, eu atendo, gente. Minha rede social, Giovana Lemos, _Fisioped, tá? Giovana com J. Mas eu vou deixar na legenda. Giovana também. com J, Giovana Lemos, _Fisioped. Eu tenho uma clínica junto com a minha irmã, que é a Movimento Kids. Que eu troquei o nome, chamei A Jordana, que é a Jordana, que é a terapeuta ocupacional. Então, nós temos uma clínica ali na T2 com a T9, tá? Então, pode entrar lá, Movimento Goiânia, Kids, tá? Goiânia. Movimento Kids, _Goiânia. GO, Movimento Kids, agora eu sei GO. onde que é. Já passei lá. Pois é lá. Então, se vocês precisarem de ajuda, quiser conversar, quiser esclarecer, precisar de avaliação, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Ou entra lá no meu Instagram, me chama que a gente conversa, ou entra no Instagram da clínica, tá bom? Então, estou aberta. O que vocês precisarem, as mães tiverem dificuldade, perdidas, eu tô ali para poder ajudar vocês. Maravilhosa, viu, gente? Obrigada, querida. Hoje, só de abraçá-la, assim, sabe? Aquela paz. É você. Querida, obrigada. Você é muito, muito perfeita, linda. Obrigada. Maravilhosa. Aí, me fez chorar. Não chore, por favor, não Mas chore. é de alegria. É de Que alegria bom. de ter você aqui. Que bom. E aí, agora sim. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todo o público. O que você quiser dizer. Olha para sua câmera. Você já deixou uma mensagem que já marcou o episódio, porque eu sempre falo aqui, ó. Deixa a mensagem. Acho que eu não dou conta mais, não. Deixa a mensagem que vai marcar a sua participação aqui. Mas agora você olha para sua câmera e deixa uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. O que você quiser falar, não precisa ser longa. Qualquer coisa para deixar marcado aqui hoje essa mensagem. Tá emocionada já? Tô. Não vamos querer que os autistas entrem no nosso mundo, é aquilo que eu falei. Para mim é o principal. A gente tem que entrar no mundo deles. Então, vamos ter mais respeito, mais empatia, mais amor ao próximo. Porque a gente nunca sabe o que aquela família está passando, o que aquela criança está passando. Então, eu acho que é isso. Empatia, respeito, tá? E não querer fazer a criança entrar no seu mundo. Entre no mundo dela. Esteja com ela. Eu acho que para mim isso é o principal. Maravilhosa, como sempre. Então, pode abrir a câmera, produção. Gente, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui assistindo. Se você é novo no canal, por favor, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que todo mundo precisa ouvir o que foi dito aqui hoje. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter assistido até aqui. Siga a Geu nas redes sociais dela, que eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo. Consuma o conteúdo dela. Se você precisar de informação, como ela disse, busque-a. E eu espero vocês no próximo. Um beijo nos corações. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar
comentar muito esse vídeo pra gente entregar esse conteúdo pro máximo de pessoas. Lembrando que o YouTube entrega o conteúdo de acordo com que vocês interagem com ele, tá bom? Então, até o breve, até o próximo. Muito obrigada. Obrigada, Geu, por você ter topado vir. Fiquei muito feliz também. Muito feliz também. Muito obrigada. Que Deus te abençoe ainda mais, porque você merece todas as bênçãos do mundo. Obrigada, querida. Muito obrigada. Fico muito feliz. Eu vou sair daqui. Hoje a gente tá gravando uma sexta-feira, gente. Eu vou sair daqui assim, ó. Pronta pra conquistar o mundo. Tanto que a energia dessa mulher é maravilhosa. Vocês não estão entendendo. Oh, meu Deus. Por isso que eu amo podcast. Então, beijos nos corações de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima.